Que a paz esteja com você. Eu sou Cássio Rezende e esse é o nosso podcast semanal de número 9. Bom, hoje o tema sobre o qual eu gostaria de tratar é a Bíblia e a homossexualidade. É um tema importante e necessário de se tocar, de se falar, apesar de delicado ou polêmico. É necessário quem tem compromisso com a verdade abordar esse tema. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer algumas observações, né? A primeira, eu estou usando de um direito constitucional de liberdade de expressão e sendo vedado o anonimato, né? Então, eu estou me identificando, eu sou Cássio Rezende, sou designer gráfico e pastor, né? Uh, Sou cristão, protestante, né? Uh, Discípulo do Senhor Jesus Cristo e, como tal, eu tenho compromisso com a verdade, já que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E isso é importante de ser dito. Bom, e antes de mais nada, eu gostaria de que você, se você tem na sua vida ou se você conhece uma pessoa que está na prática da homossexualidade, que você escute todo esse vídeo para depois você tirar suas conclusões e tudo, né? Então, eu espero não ser muito extenso, mas não tem como eu abordar de forma rasa esse tema. A primeira coisa que eu gostaria de definir, antes de falar sobre a homossexualidade, né? Eu gostaria de definir de acordo com as escrituras e de acordo com a ciência também, porque uma não contradiz a outra, né? A Bíblia não é contrária à ciência e nem a ciência deveria ser contrária às escrituras. A verdadeira ciência e os maiores cientistas que nós tivemos na história da humanidade eram pessoas que criam no Criador dos céus e da terra, e muitos deles criam em Jesus como Cristo, o Messias, né? Criam no Filho de Deus, como de fato ele é, né? Jesus é o Messias, é o Cristo, é o Salvador do mundo. Então, muitas pessoas que foram grandes cientistas tinham um compromisso com a verdade e, por que não? Porque é verdadeira a fé. Então, isso é importante eu dizer. Então, o que é homem e o que é mulher? De acordo com as escrituras e a ciência, homem é todo aquele ser que foi criado assim, que nasceu assim. O ser humano do sexo masculino é todo aquele que tem em seu DNA, né, na sua formação do seu DNA, ele é um ser constituído em cada célula por cromossomos X e Y, né? Sendo que a mulher tem apenas cromossomos X em si mesmo, né? Então isso é uma coisa biológica, né? Homem XY, mulher X e X. Se você quiser saber mais sobre isso, então recomendo que você faça uma pesquisa. Isso é até interessante porque como a mulher foi formada a partir do homem, né? O primeiro homem foi Adão, isso não é uma alegoria. Deus de fato criou um único ser chamado Adão e depois criou a partir da costela deste, né? A partir de uma parte deste, criou a mulher chamada Eva. E como a mulher procede do homem, no sentido original ali, é, foi retirado da natureza masculina, né, que tem cromossomos X e Y, uma parte e a mulher tem a dupla porção desse cromossomo que é o X, né? Então, X e X. Isso é uma coisa interessante e pode ser filosófica, mas enfim, eu gostaria de ressaltar. Agora, o que é uma pessoa homossexual? Uma pessoa homossexual é o contrário de heterossexual, é a pessoa que tem a atração por alguém do mesmo sexo, né? Então, isso é a prática homossexual. Tem um monte de outras que a sociedade cria e interpreta como opção sexual, enfim, mas é uma opção. A pessoa escolheu se relacionar com alguém
uma mulher que escolheu se relacionar com uma mulher, um homem que escolheu se relacionar com um homem. ah, então, isso é a homossexualidade, né? Bom, dito isso, né, identificando o que é heterossexualidade, é o normal, natural, né? Ah, Deus criou o homem e a mulher para que os dois estivessem unidos ali, Adão e Eva, né? Então Deus deu o exemplo, o padrão humano, né? É o relacionamento heterossexual e existe o relacionamento homossexual. Agora, o que a Bíblia diz a respeito disso? Antes, é importante eu dizer para você que existem muitos abusos que são feitos com as escrituras sagradas. Então, infelizmente, muitas pessoas pegam a Bíblia e distorcem a seu bel prazer para que os seus erros sejam justificados. Então, quando você for ler a escritura, você tem que ler sim com a mente aberta, com o olhar atento, para que você analise o texto dentro do seu contexto, para que ele não se torne um pretexto para heresias e para comportamentos errados. Muitas pessoas, durante a história da humanidade, usaram a Bíblia, usaram as escrituras sagradas para justificar seus próprios erros, inclusive genocídios, assassinatos, enfim. Então, durante a história da humanidade, ocorreram diversos abusos com as escrituras, né? Inclusive para justificar guerras e coisas nesse sentido. O que é um grande erro, né? Então, mas enfim, vamos olhar para as escrituras de uma forma pura, de uma forma santa, coerente e equilibrada, e, é claro, entregue as escrituras como a verdade, porque de fato assim é. Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem e a mulher. Porém, Satanás, né, ao influenciar o ser humano, induziu ao pecado, e aí a gente tem todas as sortes de pecados espalhadas no mundo. Muitas pessoas vão tentar distorcer fatos bíblicos para o seu próprio benefício. Por exemplo, Davi, ele tinha um grande amigo chamado Jonatas, e a Bíblia fala, né? O Davi falou com Jonatas que melhor era o amor de Jonatas por ele, e o amor de Davi por ele, né, por Jonatas, do que o amor das mulheres. Aí tem gente que vai falar, bom, Davi era o rei que se tornou rei, na época ele não era rei ainda, o rei era Saul, que era pai de Jonatas, né? Davi era homossexual, ele era gay, né? Isso é verdade? Lógico que não é verdade. Não é verdade. Porque se você observar hoje, se você olhar alguns países de maioria muçulmana, alguns países do Oriente Médio, é natural o homem andar junto com outro homem de mãos dadas, mas você não vai ver um casal andar de mão dada na rua. Você não vai ver. Por quê? Por causa do costume daquela região, daquele povo. Alguns homens se cumprimentam com um toque de nariz, mas não beijam suas esposas em público. É um costume daquele lugar. Aí você vai falar que aquele povo está praticando homossexualismo? Lógico que não, né? Existem outros costumes, né? Por exemplo, alguns russos têm o hábito, homens, né, de se cumprimentar com um breve selim, né, um homem, né, cumprimentar outro homem. Alguns têm esse hábito, né? É um costume daquele lugar, mas isso não é homossexualismo, porque é um costume daquele povo, daquela região, naquele espaço, né? E da mesma forma, Davi, quando disse isso para Jonatas, ele disse isso como alguém que vive no Oriente Médio e que disse, olha, eu posso confiar em você, meu amigo Jonatas, mas eu não posso confiar na minha esposa, porque Davi havia se casado com a irmã de Jonatas, e a irmã de Jonatas, né, praticamente, assim, de certa forma, entregou Davi e até, de certa forma, falou, não defendeu ele diante do pai, né, diante do rei Saul. Disse assim, ele me obrigou, ele me forçou a fazer isso, a fugir aqui, ele me obrigou a ajudar ele. Então, ela assim tirou o corpo fora quando foi para defender
o marido dela, ficando praticamente assim do lado do pai. Enfim, então, por isso que Davi disse aquilo para Jonatas. Outros vão dizer que Jesus é um absurdo isso, né? Mas com uma falta de respeito muito grande, vão dizer que Jesus era homossexual porque João era o discípulo a quem Jesus amava, que o discípulo, o apóstolo João, reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus durante a última ceia ali, com seus discípulos, quando celebrou ali a Páscoa, né? Antes de se entregar, de ser preso por nós. Mas é importante também ressaltar, né, que em uma mesa não existiam cadeiras naquele tempo, naquele espaço, naquela época. Eles se reclinavam à mesa com um braço esquerdo, né? Com um braço esquerdo, eles reclinavam, ficavam geralmente em cima de almofadas, né? Reclinados ali à mesa com o cotovelo, e a mesinha baixinha no chão, né? E aí, com o braço direito, eles pegavam ali os alimentos, né? Então, naquela refeição, possivelmente João ali do lado direito de Jesus, para perguntar para Jesus, ele se reclinou ao peito de Jesus, porque Jesus estava do lado esquerdo dele. Então, para falar com Jesus, automaticamente, Jesus estando do lado dele, também reclinado à mesa do mesmo modo, ele se reclinou sobre o peito de Jesus para falar ao ouvido dele quem que é o traidor, né? Eles estavam, Pedro estava ali do lado, né, de João, fez sinal para ele perguntar, né? Pergunta quem que é, porque João fazia parte do círculo mais íntimo de Jesus, assim como Pedro, assim como Tiago, também irmão de João, né? E João parecia que tinha mais afinidade para Jesus, talvez por ser ali um discípulo mais jovem, e mesmo sendo tão jovem, promissor no sentido de atenção e aprendizado das escrituras, aprendizado da lei, aprendizado da mensagem do evangelho e do reino, enfim. Então, muitas pessoas vão dizer isso, mas isso é um abuso muito grande. Nós não podemos cometer o erro do anacronismo na Bíblia, a gente pegar um texto e interpretar a nossa maneira hoje, com a linguagem do nosso tempo, como se fosse a mesma linguagem da época. Existem algumas coisas que são distorcidas na Bíblia. Como eu entendo que quando é dito na Bíblia o dia do Senhor, muita gente enxerga que é o domingo, mas eu vejo que é o sábado, né? Como quando diz que o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, sendo que as pessoas acham que ligar quer dizer uma coisa positiva, quando que ligar significa amarrar ou proibir, né? Enfim, mas não vamos falar desse texto hoje, mas eu estou citando isso como exemplo, né? Eu citei aqui o que Jesus falou para Pedro em Mateus 16, né? Sobre esse ligar, desligar, significa proibir ou permitir, mas enfim, vamos nos ater ao assunto da conversa, que é a homossexualidade. Então, dito isso, né, que muitas pessoas podem usar a Bíblia para justificar os seus erros, vamos ver o que realmente a Bíblia fala sobre a homossexualidade. A primeira vez que aparece na Bíblia um caso, né, um caso claro de homossexualidade, né, lá em Gênesis, onde a gente vê com clareza que isso acontecia. Gênesis capítulo 19, quando dois anjos vão à casa de Ló, que era sobrinho, que era parente de Abraão, para tirar ele lá da terra, da cidade de Sodoma que ele morava, porque aquela cidade e outras cidades seriam destruídas. E a Bíblia diz que esse povo lá de Sodoma e outros povos ao redor também, mais umas 5 cidades, eram grandes pecadores e perversos, né, contra Deus. Eles pecavam muito contra Deus. E uma das coisas que eles praticavam era justamente a homossexualidade. Quando aqueles anjos, Ló não sabia que eles eram anjos, né? Vieram em forma humana ali para tirar Ló de lá. Ló levou eles para casa e tudo, e os homens de Sodoma, todos, dos mais velhos aos mais novos, chegaram lá para Ló, bateram na porta dele e pediram para ele levar aqueles homens para fora para que eles abusassem deles.
ou seja, tivessem relações com eles. Então, esse era uma prática que já acontecia em Sodoma, tanto que no Novo Testamento, né, sodomita ou a sodomia é a prática, é o termo usado para a prática da homossexualidade entre homens, né? Então, a gente tem isso, essa prática acontecia. E o que aconteceu com esse povo? Deus destruiu essas cidades, fazendo chover fogo do céu, enxofre do céu ali, né? Depois, em Levítico, ali mais de meio milênio depois, cerca de 500 anos depois, vamos arredondar assim, cerca de 500 anos depois, em Levítico, Deus dá a seguinte ordem para Moisés, Levítico 20, verso 13: se um homem se deitar com outro homem, como quem se deita com uma mulher, ambos praticaram um ato repugnante, terão que ser executados, pois merecem a morte. Aí tem gente que vai falar, isso é um absurdo, isso é um antiquado. Pois é, mas na lei de Moisés, no contexto israelita, o homem que praticasse a homossexualidade, o homem que se deitasse com outro homem, seria morto, receberia pena de morte. Para que você entenda, eu não estou falando que uma pessoa que pratica a homossexualidade, se você está nessa prática, não estou dizendo que você tem que morrer. Eu estou apenas querendo, com esse texto, mostrar a gravidade aos olhos de Deus desse pecado. E sim, homossexualidade é um pecado. Isso é algo que é errado, é uma distorção do padrão de Deus para o ser humano. E uma pessoa que sente atração por uma pessoa do mesmo sexo, ela precisa lutar contra aquilo, para que mude. Por que isso acontece? Por que acontece o homossexualismo? A homossexualidade no ser humano, ela acontece por uma distorção do comportamento. Porque isso eu estou dizendo, eu não sou psicólogo, eu sou designer, eu sou pastor, eu não sou psicólogo, mas eu enxergo que é uma má interpretação dos próprios sentimentos. Uma pessoa, ela pode gostar muito de alguém, mas esse gostar não significa que vai ser por uma questão sexual. Ela pode gostar de estar na presença daquela pessoa, um amigo, né? Tem alguns homens que convivem comigo que são agradáveis, ou seja, eu tenho amigos, eu tenho pessoas que eu gosto de conversar com elas. Isso não quer dizer que eu preciso me sentir, interpretar que essa boa sensação de ter uma boa conversa, um bom diálogo, é uma atração. Isso seria uma distorção, eu interpretar errado. Além do que, a Bíblia diz em Jeremias 17 que o coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas. Então, essa história aí de seguir o coração é uma falta de sabedoria muito grande. Nós temos que seguir a palavra de Deus e fazer o nosso coração andar correto diante de Deus. Jesus mesmo diz que é do coração que procedem a muitos tipos de pecados, os homicídios, né, os adultérios, né, e toda sorte de aberrações e comportamentos distorcidos humanos acontecem a partir do coração. Então nós temos que guardar o nosso coração dentro da palavra de Deus e não deixar que pensamentos distorcidos contaminem ele. Então a homossexualidade é sim um pecado, e eu falo isso com todo respeito. Se você conhece alguém que tem, se tem alguém na sua família que tem, ore por essa pessoa, ore por você mesmo, e que haja arrependimento, que haja mudança. Eu estou falando com todo amor que eu tenho às pessoas que estão na prática da homossexualidade. A minha vontade não é que os homossexuais sejam condenados, mas que se arrependam e vivam conforme a palavra de Deus. Porque sim, de acordo com a Bíblia, a homossexualidade é um pecado. E é importante que a gente leve em conta que existem aberrações que acontecem. Tem uma Bíblia que foi editada tirando termos
contrários à homossexualidade dela. Foi editado esse trecho, por exemplo, que eu estou lendo para você, foi removido, foi alterado, foi adulterado. Né? Então, é uma coisa muito séria, né? A gente distorcer a palavra para aceitar certos tipos de coisas que não são naturais, não são conforme o plano de Deus para o ser humano. Outro texto, agora no Novo Testamento, né, na Brit Hadashah, né, na Nova Aliança, aqui a gente tem o seguinte, Romanos capítulo 1, verso 26, eu estou dentro de um trecho, leia todo o capítulo 1 de Romanos, mas em Romanos 1, 26 está escrito assim, todas as citações que eu estou fazendo para você são da NVI, Nova Versão Internacional das Escrituras. Aqui em Romanos 1, 26, diz assim, por causa disso Deus os entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Verso 27 agora. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam entre si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Então, é importante que a gente entenda que de tanto a pessoa insistir num determinado erro, Deus vai deixar que a pessoa cometa. Então, essa é um dos piores tipos de correção de Deus. A pessoa insistir em um erro e Deus deixar que a pessoa continue naquele erro. Então, é o caso da homossexualidade. Aqui fala de mulheres e aqui fala de homens, que de igual modo como essas mulheres mudaram a natureza de suas relações, né, para praticar relações entre si, ou seja, homem com homem, mulher com mulher. Isso é errado. Isso é um castigo, porque aquela pessoa está exposta à vergonha. Irmãos, olha, ser moderno, se ser moderno é aceitar tudo o que tem de novidade e aceitar tudo como se fosse normal, eu quero ser a pessoa mais antiquada que existe no mundo. E o cristão, todo cristão deve ser assim. Se ser moderno é aceitar tudo que as pessoas dizem e fazem por aí, então vamos ser antiquado. Então nós entendemos que a Bíblia é a verdade. E ela é quem está dizendo a respeito disso. Em outro ponto, outro texto da Bíblia, 1 Coríntios capítulo 6, verso 9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos. Aqui, esses homossexuais passivos é como em algumas traduções bíblicas, eu estou lendo a NVI, né? Mas em algumas traduções está escrito efeminados. E esses ativos aqui está escrito sodomitas, quer dizer, o que pratica de fato. Então, há o homossexualismo da pessoa desejar e permanecer assim sem lutar contra aquele pensamento, né? Porque todo pecado ele não começa na prática, na atitude, ele começa no coração. Então a pessoa guardou no coração e se comporta, apesar de não ter um relacionamento homoafetivo, ela deixa aquilo tomar conta do coração e fica até pensando, se eu tiver essa oportunidade, assim, 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 aí fica por aquilo. Olha, como eu disse, há distorções de comportamento, existem homens que foram criados sem, assim, com o dom de Deus, é uma dádiva de Deus, tá? Eu não estou dizendo que o contrário não é também uma dádiva de Deus, mas existem homens que foram criados com uma missão, com um propósito de estarem solteiros por toda a vida e por isso eles não vão sentir falta de um relacionamento com mulher. E agora isso não quer dizer que é preciso se relacionar com homem. É importante saber que essa pessoa que foi criada por Deus com a capacidade de viver, vamos dizer assim, sozinha, sem sentir falta de um relacionamento, né? Ela não precisa se relacionar com a pessoa do mesmo sexo. Ela pode ficar solteira por toda a vida e se dedicar à mensagem do Evangelho. Como nós vemos que alguns
pregadores da palavra de Deus na história da Igreja de Cristo fizeram voluntariamente. Não tem que obrigar alguém a não se casar. Tanto que isso é um dos sinais de doutrinas de demônios do fim dos tempos, a proibição do casamento. Né? Mas a pessoa que não sente atração para uma pessoa do sexo oposto, não quer dizer que ela tem que se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo. Ora, temos que entender que Jesus disse que alguns nasceram assim, ou seja, nasceram com essa capacidade de não sentir falta de um relacionamento hétero, né? Um homem que não vai sentir ele atração, uma mulher que não vai sentir falta de estar num relacionamento com o homem, mas isso não quer dizer que a pessoa precisa se entregar a outro tipo de relacionamento humano, afetivo, né? De achar que tem que se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo, um relacionamento homossexual. Então, há pessoas que podem ficar solteiras por toda a vida e se dedicar ao anúncio da mensagem do Evangelho. É isso que deveriam fazer, né? E não ir para o outro lado, né? Então, aqui é dito que essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão. E eu falo isso com pesar. Só que, não vou herdar o reino de Deus. Aí não precisa revoltar. Quando a gente entende, se a gente busca a verdade e entende que a gente está errado, a gente precisa mudar. Por mais que a gente esteja há anos dentro de um erro, dentro de um pecado, a gente enxergou, opa, isso que eu estou fazendo está errado. O que a gente precisa tomar de atitude em relação a isso? Mudar. Nem ladrão, aqui continuando, né, eu estou lendo 1 Coríntios, capítulo 6, agora o verso 10, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. E no verso 11, Paulo escreve assim, assim foram alguns de vocês, quer dizer, existem pessoas ali na cidade de Corinto que já foram homossexuais. A pessoa não escolhe, ela nasce assim, não nasce não. Não nasce, isso é uma distorção de comportamento. Pode a pessoa não ter consciência disso, mas é uma distorção daquilo que é natural. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ou seja, há possibilidade de mudança para quem está na homossexualidade. Há possibilidade de mudança. Se a pessoa quiser. Se você dizer para mim, olha, eu sou homossexual e eu quero ficar no homossexualismo pro resto da vida, eu não posso obrigar você a fazer nada, mas você também não pode me obrigar a achar que isso é certo, porque a Bíblia diz que é errado. Então, isso é importante a gente entender com toda sinceridade. Se você tem alguém na sua família que pratica o homossexualismo, eu tenho pessoas entre os meus parentes que estão ou já estiveram na prática da homossexualidade. Mas eu quero dizer para você que está ou que tem algum parente que está nessa prática. Como lidar com isso? Primeiro, nós precisamos ter proximidade de relacionamento com essa pessoa, no sentido de convivência. E depois, tendo a convivência, é preciso uma conversa franca e sincera, com amor, dizendo para aquela pessoa, olha, eu amo você e por isso mesmo é que eu quero mostrar para você algumas coisas. Mostre esses trechos bíblicos. Eu vou deixar na descrição desse áudio que eu estou gravando, né? Você pode encontrar as outras mensagens e podcasts, né? No Spotify, no Audible, no Amazon Music e no Deezer. Você pode encontrar nessas plataformas e também no hearthis.at. Você pode encontrar esses áudios que eu tenho gravado. Então, nesses meios, e também se você estiver acessando por grupo de WhatsApp e quem te enviou aí tiver colocado a descrição junto, você vai ver esses textos. Eu vou separar para enviar para você. Mostra esses textos bíblicos, falam sobre a homossexualidade e mostre a preocupação que você tem em relação a essa vida para que ela tenha mudança e transformação, né?
E é lógico, você pode esperar alguma reação negativa a esse respeito, claro, mas, inclusive você que é pai, que é mãe, e você tem um filho que está na prática da homossexualidade, você não precisa aceitar aquilo, não, tem medo se eu falar não para o meu filho. Isso você vai deixar o seu filho ou a sua filha não herdar o reino de Deus e não vai fazer nada? Quer dizer, você está vendo uma pessoa encaminhar para a perdição eterna e vai ficar de braço cruzado? No mínimo, o seu dever não aceitar essa prática debaixo dos seus olhos, ou seja, não deixar que namorado, namorada entre dentro da sua casa para praticar a homossexualidade e até a heterossexualidade, né? Se você é pai e é mãe, você vai deixar filho dormir com namorada, filha dormir com namorado, ou o contrário também, homossexual dentro da sua casa, isso aí tá errado, né? Esse tipo de relacionamento foi criado, né? Eu digo, a relação íntima foi criada no contexto do casamento, né? Então é importante que a gente entenda e enxergue isso. Você não deve permitir, você que é pai, que é mãe, permitir a prática da homossexualidade debaixo de seus olhos ali dentro do seu lar e orientar, ter o seu papel de alertar as consequências do pecado de seus filhos. É importante que você faça isso, que você não afronte, mas confronte o pecado. Se você soubesse que seu filho ou sua filha está roubando dinheiro em algum lugar, você vai deixar que a pessoa continue a fazer isso, que ele continue a fazer isso? Mas aí você vai dizer, não, mas você não pode comparar esse tipo de crime com a homossexualidade. Quem diz que não? Porque no mesmo texto está escrito que os ladrões não herdarão o reino de Deus, o mesmo texto está escrito também que os homossexuais não herdarão o reino de Deus. O mesmo texto. Eu não estou igualando pecados, eu estou dizendo que pecado é pecado e precisa ser tratado, precisa ser mudado. É necessário para todo pecado existir arrependimento e mudança. E Jesus muda vidas. Ele não está morto. Ele morreu pelos pecadores, mas ele está vivo para ser o rei da vida de todos aqueles que nele creem. Então, se você quer ter Jesus como rei da sua vida, viva conforme os ensinamentos de Jesus. Saiba disso. Deus é amor, o Pai de Jesus Cristo, que também é o nosso Pai, é amor? Sim, mas isso não quer dizer que ele não corrige os seus filhos. Deus corrigiu muitas vezes o povo de Israel e corrige até hoje a igreja, que também é povo de Deus, então Deus corrige, Deus castiga se for necessário, e existe um castigo que será eterno, não será temporário. Então não deseje pessoas que você ama indo para lá. Faça o seu papel, alerte as pessoas, compartilhe esse áudio, né? Então, eu não estou querendo incitar nenhum tipo de ódio, mas pelo contrário, a abertura de olhos. E que você pacificamente fale com as pessoas que estão nessa prática. E se você está, eu quero dizer para você que há mudança à espera da sua vida e que você possa encontrar em Jesus Cristo o verdadeiro preenchimento para o espaço que está aí dentro de você esperando ser preenchido. O verdadeiro relacionamento que preenche todo ser humano e é perfeito, sem nenhum defeito, é o relacionamento que Jesus, o Filho do Deus vivo, Cristo, Jesus, o Cristo, promove, que é o relacionamento do homem com Deus. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens e que você possa receber Jesus na sua vida como Senhor e Salvador da sua vida. Isso implica arrependimento dos seus pecados e conversão, ou seja, mudança de sentido. Não viva para você mesmo, mas viva para Deus. Então, esse é o podcast de hoje e espero que tenha sido edificante para você. Desculpa aí o comprimento dele, já passaram mais de meia hora, né? Mais de 30 minutos. Mas enfim, eu aguardo você aqui mais uma vez, né? No nosso próximo podcast. Que Deus abençoe muitíssimo a sua vida e até lá.